Sejam todos muito bem-vindos ao webinário do Jornal do Médico. O programa de hoje irá falar sobre o tema sarcopenia, osteoporose e o Covid-19. Para falar sobre o assunto, estamos recebendo o médico do esporte, Dr. Ildemar Queiroz. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal do Ceará, residência médica em ortopedia e traumatologia no IJF, especialização em cirurgia do joelho e ombro pelo Instituto de Traumatologia e Ortopedia Romeu Krause e pós-graduação em medicina do esporte pela Universidade Veiga da Almeida, além de ser presidente da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte Regional Ceará. Dr. Ildemar, seja muito bem-vindo ao nosso programa e obrigado por aceitar o nosso convite. Meu amigo Argolo, eu que agradeço ao convite, né, de uma instituição tão séria para divulgação quanto o Jornal do Médico. Então, nesse momento, é um momento realmente que a gente precisa de informação de veículos sérios. Então, é muita informação, ficamos mais tempo em casa, eu tento ficar um pouco mais, embora minhas atribuições, tanto no serviço público quanto particular, já que eu faço atendimento ao público, não me permite ficar tanto tempo, mas nas outras mídias sociais também realmente são muitas informações e é importante nesse momento que tenhamos fontes seguras. Muito obrigado. Doutor, durante esse período de isolamento social, os idosos eles ocupam o grupo de risco em relação ao Covid-19, né? E eles estão sujeitos a alguns problemas como o sedentarismo, a falta de vitamina D e principalmente a sarcopenia. Quais seriam as principais recomendações para evitar a fraqueza muscular nesse período de quarentena? O primeiro seria com relação à definição da sarcopenia. Ela é meio que um paralelo à osteoporose. Então, a osteoporose é mais relacionada ao grau de fraqueza da parte óssea, enquanto que a sarcopenia é mais relacionada ao grau de fraqueza da parte muscular. E os indivíduos, nas pessoas que faziam atividade física até esse início de quarentena, já vai ocorrer uma perda menor. Essa perda ela não é tão aguda assim. Essa perda, às vezes, ela pode ocorrer de uma forma mais rápida, mas é nos casos onde pós-operatório, em que a pessoa tem que ficar com um membro imobilizado e aí vai tendo uma certa perda da musculatura. E no caso da parte óssea também, por exemplo, a imobilização passa 2, 3 meses sem movimento, já dá para identificar, por exemplo, ao nível de um exame como o raio-x, uma alteração na qualidade óssea. Porque tanto o osso quanto o músculo, hoje em dia a gente sabe que eles pedem movimento, e quer movimento. E aí esse é um período que, para aqueles que já vinham sedentários, é interessante porque agora está tendo um boom de informações, não só informações a nível de mídias sociais, quanto a nível de sites oficiais, quanto aqui no Jornal do Médico, de dicas para atividade física. Então, agora é um momento interessante para aquele que vinha sedentário começar a fazer, porque opções não faltam para ser feita a atividade física até dentro de casa. Antes, colocava-se na cabeça que precisaria de ter tempo e se deslocar e ter que ir para a academia, ter que ir para um ginásio, mas com essas várias opções que estão aparecendo, já dá para fazer em casa, antes de sair para o trabalho. Depois da pandemia já vai dar para fazer isso, né? Então, é bom que vira uma rotina de fazer a atividade física. Perfeito. No caso do idoso, e com relação à vitamina D, tem alguns estudos que agora os estudos estão muito focados principalmente no Covid-19. E foram feitas relações com a hipovitaminose D. O grande problema, o grande viés desses trabalhos, que é a presença nos grupos de risco, onde o Covid ele evoluiu com incidência maior de óbito, justamente o grupo aonde é mais comum a hipovitaminose D. Aqueles pacientes
mais idosos, são pacientes de menor mobilidade, são aqueles pacientes em regiões da Europa onde pegava um pouco sol. Então, esses pacientes não tem como a gente correlacionar que a melhora da vitamina D iria melhorar o quadro do COVID. Mas os trabalhos, eles apenas mostravam que naqueles pacientes com da doença do COVID, né, eles, aos exames, apresentavam hipovitaminose D. E agora, assim, nesse período, para aqueles que moram em casas ou em condomínios, tem a opção, tem a oportunidade de tomar um banho de sol. É importante aproveitar esse momento para fazer uma caminhada, é importante esse momento para fazer esse deslocamento, uma atividade física. Se for uma casa, um duplex, já é um momento para descer de escada. Se for um apartamento, os apartamentos até 4 andares, geralmente são de escada, não tem elevador. Então, além de evitar o ambiente fechado do elevador, ainda vai fazer a atividade física usando a escada. Então, são algumas orientações que realmente são simples, mas que vão fazer com que a pessoa faça uma atividade física. Agora, o importante é evitar realmente as aglomerações. Tem um estudo belga bem recente que ele mostra, por exemplo, nas caminhadas, o interessante é que fique no mínimo a 5 metros. Uma distância de proteção seria 5 metros de quem está caminhando próximo no mesmo sentido, né, de encontro. E, por exemplo, se for, não, eu vou andar na pracinha de bicicleta. Já na bicicleta já indica-se que fique um pouco mais distante. São em torno de entre 10 a 20 metros de distância. Certo, perfeito. A osteoporose, ela pode incidir nesse momento de quarentena? Bom, além dos idosos, os jovens também podem adquirir essa doença pela falta de sol e a falta de exercícios? Olha, por exemplo, no caso da osteoporose, ela realmente é mais frequente no idoso, porque vão ter alterações hormonais, né? A andropausa, a menopausa. Então, ela pode ser transitória, como eu estava lhe falando, com relação a uma imobilização. Mas se o paciente, independente de ser jovem ou não, ele estiver fazendo em casa alguma atividade física, né, mesmo essa atividade orientada, uma atividade, o ideal é que tanto seja uma parte aeróbica quanto a parte de força. Existem vários exercícios quanto mais idoso, até o ato de levantar e sentar na cadeira repetidamente, ele já vai ser um exercício de força para a musculatura do quadríceps, né, musculatura das coxas. Então, esse exercício de força, ele é bastante útil tanto para prevenir a sarcopenia quanto a osteoporose. No jovem, desenvolver pelo período de quarentena, não sei, não teria, não tem nada descrito, realmente eu nunca vi estudo com relação a isso aí, e não é a fisiopatologia da doença não é através de uma parada de tão curto tempo. Eu acredito que vai ser em torno de 2 meses de quarentena, então esse período não seria suficiente para desenvolver uma osteoporose no jovem. Mas, se um idoso que já está aproveitar, fazer uma atividade física e nesse período ficar realmente em casa do jeito que é para ficar, mas ficar sem fazer uma atividade física, ficar sem se expor um período ao sol, ele pode dar uma agravada no quadro osteoporótico dele. Perfeito. Bom, muitas pessoas elas querem manter a sua rotina de exercício durante a quarentena. Como o senhor falou, que é sempre importante manter os exercícios, né? Porém, alguns estão querendo conversar, mas não sabem como, ficam em dúvidas, procuram algumas informações aqui, acolá. Pois bem, qual seria uma maneira ideal de começar a estabelecer uma rotina de exercícios que pode ser feita tanto dentro de casa
e também fora de casa, claro, de uma maneira segura e protegida para poder evitar a aglomeração. A prática do exercício físico ela é uma prática muito individualizada. Então, realmente, passar um exercício, prescrever um exercício que vá servir para toda uma população, é um pouco mais difícil. Agora, dá para fazer utilizando movimentos de rotina, como esse que eu lhe expliquei, por exemplo, para a pessoa mais idosa, o sentar e o levantar da cadeira. Né? Já um jovem, isso aí não vai ser tanto. Agora, o jovem pode fazer isso aí segurando um peso. Então, até os pesos em casa podem ser usados. No caso de um saco de arroz, feijão, que equivale a 1 quilo. Então, a pessoa pode ser, dependendo se acha que esteja sendo uma sobrecarga ou não, ela pode ser feito exercícios de elevação dos braços, elevação das pernas. Então, a prática de exercício físico ao ar livre também não está proscrita, certo? O que se evita ao fazer a quarentena é ir para os ambientes fechados, ambientes com aglomeração. Mas fazer uma caminhada, ir a uma praça, fazer uma caminhada guardando no mínimo uma distância de 5 metros para a outra pessoa e o ideal usando a máscara, pelo menos aquela máscara cirúrgica. Tem também as máscaras caseiras, não vão ter uma proteção tão boa quanto a máscara cirúrgica, mas já vão dar uma certa proteção. Mas o importante é o movimento, estar se movimentando. O importante é pegar um horário do sol e fazer uma caminhada e andar de bicicleta, se possível, se for dentro de um condomínio. Caso não, pode ser também na rua. Agora, evitar aglomeração. Não precisa ir 2, 3, 4 pessoas juntas. Perfeito, perfeito. E se forem, que mantenham essa distância de pelo menos 5 metros, né? Bom, Isso. doutor, uma boa alimentação, prática esportiva adaptada na quarentena, que é muito que está acontecendo nessa quarentena e está tendo que se adaptar a diversas situações, entre elas a prática esportiva, né? E ter uma boa qualidade de sono. São fundamentais para não ter aqueles danos prejudiciais caso vierem a contrair o Covid-19. O que é preconizado justamente ter um sistema imunológico dentro do ideal, né? Entre os vários fatores, o Covid ainda está bem recente ainda, mas é a atuação do sistema imunológico do paciente ou da pessoa que não chegou a desenvolver, mas já está contaminada e está sintomática. Então, realmente, esse é um tripé fundamental para o sistema imunológico. É ter um bom sono. Às vezes acaba, com esse período de quarentena, ser a troca do sono. A pessoa dorme durante o dia e à noite. Mas o problema é que no período de escuro, né, um período, geralmente a partir dos estudos mostram, mais a partir de 10 horas da noite, dependendo realmente do local, tem países que escurecem 8 horas da noite, tem alguns que 18 horas já está escurecendo, mas no período onde já está escuro em diante, o ideal seria dormir. Então, por exemplo, para a nossa realidade, aqui no Ceará, seria de 10 horas da noite já está indo repousar, está indo dormir, se possível, o máximo escuro que der para ficar o quarto, para que ocorra toda nossa parte metabólica, via sistema endocrinológico, ele seja refeito. Aí a hora de acordar, tem pessoas que precisam de 6 horas, outras 10 horas para fazer refazer o seu sistema imunológico. Então, pelo menos acordar às 6 horas, né? 6, 7, 8 horas. É um período também já para o sol. Evitar muita televisão. Também a televisão ela acaba forçando muito a mudança do sono. E, além disso, a alimentação. Evitar nesse período muitos alimentos industrializados.
Se a gente puder fazer, existem agora mecanismos de fazer compra por via até entregarem, as entregas serem através de moto, carro. Então, muitas vezes a pessoa não precisa nem sair de casa para fazer essas compras. Mas o ideal é fazer bastante uso das frutas, líquidos, beber bastante água, porque tudo isso aí, junto com a atividade física, por menor que ela faça dentro de casa, vai fazer com que o sistema imunológico fique reforçado e, assim, acredita-se que já seja já uma proteção contra o Covid. Maravilha. Doutor, nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Deixo um espaço em aberto para o senhor poder fazer as considerações finais. Agora na minha especialidade, ela nunca teve tão em voga a parte da atividade física em casa. Então, é bastante importante realmente evitar ficar parado, evitar ficar em casa só deitado e fazer essa atividade física, mexer a parte óssea, mexer a parte muscular, assim também trabalha a cabeça da gente e procurar fazer esses exercícios através de órgãos oficiais, através de entidades como a Sociedade Brasileira de Medicina do Esporte, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o Jornal do Médico. Então, são entidades que estão sempre com a rotina grande de divulgar uma forma de fazer exercício, uma forma de ter qualidade de vida nesse período que está sendo tão difícil para nós no mundo todo. Perfeito. Eu gostaria também, mais uma vez, de agradecer a minha participação aqui com você e com o Jornal do Médico. Maravilha. Bom, e assim nós encerramos o webinar do Jornal do Médico. Excelência e credibilidade editorial. Agradecemos a audiência do nosso público e, claro, a participação do nosso convidado, o Dr. Idelmar Queiroz. Para mais informações, acesse o nosso blog, jornaldomédico.com.br, e assine a nossa newsletter. Até o próximo webinar.